Transformers. Essa franquia que eu gosto tanto e que fez 40 anos esse ano. Eu, como um fã, fiquei bastante feliz com isso. Só que eu ainda assim estava com uma dúvida na cabeça. Quantas pessoas conhecem mais da franquia? Tipo, claro, tem vários fãs por aí, incluindo no Brasil, só que acho que não são a maioria das pessoas que conhecem tanto da história, o que acontece em cada série, personagens além do Optimus e do Bumblebee, várias dessas coisas. E assim, eu pensando nisso e vendo que a franquia tá fazendo 40 anos, resolvi pensar o seguinte: por que não tentar fazer uma análise e resumir cada série e cada filme? Sim, não precisa me falar que é uma coisa extremamente trabalhosa, que provavelmente quando terminar a franquia já vai estar fazendo 50 anos. Mas que ainda assim é uma coisa que eu quero muito fazer, não só para mostrar para as pessoas mais sobre a franquia, o que pode ser interessante e até divertido, mas também para eu conseguir falar sobre isso, conseguir falar sobre um assunto que eu gosto bastante e tudo mais, e até expandir mais meu conhecimento com mais séries e tudo. É o que eu pretendo fazer, primeiro falando da primeira série que teve de 1984. Mas antes disso, nós temos que saber como que os Transformers existiram. Isso foi em 1983, onde executivos da Hasbro tinham ido ao Japão para tentar encontrar novas figuras que eles podiam trazer para os Estados Unidos. Basicamente fazer um acordo com a empresa criadora para daí trazer eles. E então foi na Tokyo Toy Show, que era basicamente um evento de brinquedos e outras coisas, tipo uma Comic Con, em que eles encontraram os Diaclones, que eram basicamente robôs que se transformavam em veículos como aviões e carros, ou objetos como armas e um toca-fitas. Eles obviamente acharam aquilo uma maravilha e que ia fazer um baita sucesso. Daí eles então conversaram com a Takara e conseguiram um acordo para poder trazer ele para os Estados Unidos. Só que lá eles acabaram trocando os nomes de Diaclone para Transformers, o que se adaptaria melhor para o público americano. E também trocaram o nome de alguns personagens para também se adaptarem. Então, por exemplo, o Battle Convoy virou Optimus Prime. Mas tinha um pequeno problema. Os Transformers ainda não tinham uma história. Eles no Japão também não tinham uma história. Então eles teriam que fazer algo para eles para conseguir expandir melhor esse universo e poder atrair mais as pessoas. Fazer igual como eles fizeram com o G.I. Joe. Então eles entraram em contato com a Marvel, onde eles criaram quadrinhos explicando toda a história. Basicamente, a história era sobre duas facções desses Transformers que estavam em guerra. Os Autobots e os Decepticons. Uma guerra que ia desde o planeta deles até mesmo para a Terra. As HQs elas foram muito bem e renderam até crossovers com G.I. Joe e Homem-Aranha. Mas mesmo com esse sucesso, a Hasbro ainda assim viu que precisava de mais alguma coisa. Ainda mais que muitas crianças nem iam conseguir ler as histórias em quadrinhos. Foi então que no ano de 1984 surgiu Transformers, a série animada que é hoje em dia conhecida como Transformers G1, que G1 significaria geração 1, por ter sido o primeiro desenho e tudo mais. E é esse desenho que a gente vai analisar agora, que foi de extrema importância e que realmente trouxe o legado Transformers que a gente conhece até hoje. O episódio começa no espaço, onde você é mostrado Cybertron, ou Cybertron, um mundo robótico e mecânico, mas que tem sido muito devastado e destruído por causa da guerra que acontece nele. Uma guerra entre duas facções de robôs residentes daquele mundo, os Autobots e os Decepticons. Essa guerra começou graças aos Decepticons, que almejavam um domínio total do mundo. Isso, obviamente, fez com que os Autobots se defendessem e quisessem proteger o mundo. Mas essa guerra, além de causar muita destruição, também tem tirado muito dos recursos que são essenciais para esses robôs. Assim, a gente vai para um local abandonado, onde lá tem dois Autobots que estão à procura de energia. No caso, o Autobot Wheeljack e o Autobot Bumblebee. Onde os dois estão basicamente com esses tubos aí que tem essa tal energia que eles tanto precisam, que é essencial para os Transformers.
Eles acabam não encontrando muito, por isso eles acabam saindo só com esses tubos mesmo. O Wheeljack se transforma em um carro do planeta deles e ele acaba saindo junto com o Bumblebee em direção para a base dos Autobots. Mas eles acabam tendo problema porque durante o caminho eles acabam sendo emboscados pelos Seekers, a tropa aérea dos Decepticons. E logo uma batalha acaba começando. E até mesmo o Bumblebee sai de dentro do Wheeljack. Essa frase não pegou bem. Mas enfim, ele sai de dentro dele e tenta atirar de volta neles e acaba acontecendo essa batalha aí no meio da rodovia. Mas depois os dois acabam conseguindo fugir. E eles acabam conseguindo passar por um túnel onde os Seekers não conseguem alcançar eles, justamente por eles serem voadores. Eles acabam tendo que voltar para a base deles, dos Decepticons. Assim eles chegam em Iacon, ou Iacon, a cidade onde fica a base dos Autobots. O problema é que eles não estavam sozinhos. Destination, Iacon. Operation, Assimilation. Esse é o Soundwave, um dos principais Decepticons da franquia, e inclusive o rosto original dele, do brinquedo, foi o que inspirou a logo dos Decepticons. Mas enfim, ele manda o Laserbeak, esse pássaro robô, que é basicamente um Minicon, que são robôs menores que podem se acoplar em outros Transformers. E assim o Laserbeak continua gravando os Autobots para conseguir mais informações. Nessa cena em que inclusive conhecemos outros Autobots e o seu líder, Optimus Prime. Any luck, Jazz? Negative. North side of Cybertron's blacker than the inside of a drive shaft. Unless a new supply of energy is found, nobody is going to win this war. When do we start the search mission? Soon as you're ready to launch. Após isso, o Soundwave e o Laserbeak voltam para a base dos Decepticons para se encontrar com outros e o seu líder, Megatron. If there's a new source of energy to be found, the Decepticons must find it first. Autobots are set to launch Megatron. As are we. Shockwave! What is your command, Megatron? You are to stay behind. I entrust Cybertron to you, Shockwave. Fear not, Megatron. Cybertron shall remain as you leave it. Excellent! Now it's merely a matter of time until Optimus Prime admits defeat. The Autobots would have lost eons ago if I'd been calling the shots. Starscream, only a select few ever leave. My time will come, Megatron. Never. Never! Prepare to blast off! Após isso, e também conhecermos mais dos outros Decepticons, os Autobots preparam a nave deles, a Arca, para conseguir sair de Cybertron e tentar encontrar alguma outra energia em outro planeta. Só que os Decepticons também são atrás deles e também possuem uma nave, a sua nave de guerra, e assim eles logo acabam se lançando sob o comando de Megatron para ir atrás deles. Depois de um tempo, eles acabam conseguindo finalmente encontrar eles com as duas naves no espaço agora. E logo eles acabam usando uma das tecnologias das naves deles para se grudar na Arca e impedir que ela se mova para eles conseguirem fazer um ataque bem sucedido. E assim, eles continuam e lançam uma espécie de cano que entra dentro da Arca para os Decepticons conseguirem entrar junto e conseguirem eles mesmos enfrentar os Autobots. Uma batalha lá começa, uma batalha até que bem simplesinha, principalmente com o Soundwave batendo em todo mundo, mas acaba trazendo problema, porque a nave fica sem controle. Eles até tentam controlar ela, principalmente o Optimus Prime, só que acaba sendo tarde demais. As duas naves acabam caindo em um planeta, na Terra, e caem direto num vulcão. Mas esse não era o fim. 4 milhões de anos depois, já na era atual, os Autobots e os Decepticons continuam na nave, mas em um estado offline. Basicamente é como se eles estivessem desligado. Não estão exatamente mortos, apenas estão uma espécie de suspensão. Só que o computador da nave, o Teletran 1,
acaba ativando um modo de exploração, onde lá ele acaba analisando e escaneando tipos de tecnologia, como jatos. Ele usa isso para reparar os robôs de lá. E ele acaba reparando um dos Decepticons, o Seeker Skywarp, que ele logo volta e, sem nem pensar duas vezes, acaba ajudando a trazer os outros Decepticons de volta. Em primeiro lugar o Megatron e em seguida os outros Decepticons. Cada um sendo transformado em uma coisa nova, um veículo ou objeto novo. E em pouco tempo todos eles acabam saindo de lá voando. Não mencionei antes, mas nessa época todos os Transformers voavam, se transformando em jato ou não. Meio estranho, mas enfim. O Megatron ele fala sobre o tempo que se passou e que eles são um planeta desconhecido, mas que eles têm que ver um jeito de voltar para Cybertron. E assim ele fala sobre eles conseguirem energias para fazer um cruzador espacial. E assim eles partem essa missão. Mas, mesmo com essa nova ordem, o Starscream continua sendo ele mesmo, atirando na nave, mesmo que os Autobots já derrotassem tudo. O Megatron obviamente xinga ele e fala pra ele ir de uma vez. Só que o Starscream tá meio nem aí e continua atirando enquanto fica xingando os Autobots. Mas ele mal sabia que isso ia ser um baita de um erro, porque acaba tendo um desmoronamento e o Optimus acaba sendo atingido e sendo trazido de volta na forma de um caminhão. Inclusive eu amo essa cena que, depois de tantos anos desligados, essa é a primeira reação dele. Thanks. Mas, bem, o Megatron acaba encontrando um terreno que ele julga ser bom para construir esse tal cruzador. E logo ele ordena o Soundwave e o Starscream a começar a preparar o terreno para isso. O Starscream, ele obviamente se pergunta como que eles vão conseguir e onde que eles vão encontrar recursos. Só que o Megatron simplesmente fala para ele usar a imaginação dele. Até que dá para entender o Starscream querer se tornar líder no lugar dele. Mas o Soundwave acaba avistando uma usina abandonada. E assim ele libera outro Minicon, o Rumble. Que em vez de ser parecido com um animal, é basicamente um Decepticon, só que menor. Dá pra se dizer que ele seria uma espécie de anão, só que eu acho que ele se encaixa mais como uma espécie de criança, como a gente ainda vai ver. Mas enquanto isso, todos os Autobots já estão de volta. E o Optimus logo acaba notando que os Decepticons saíram e que eles devem ir atrás deles. Logo ele manda o Hound e um outro Autobot, o Cliff Jumper, para ir atrás deles. Inclusive o Cliff Jumper se mostra meio ansioso demais para isso, já falando sobre bater em eles e tudo mais. E o Optimus fala só para eles encontrarem eles e mandar um sinal para os outros Autobots. E enquanto essa busca começa, os 3 Decepticons chegam na usina abandonada. Inclusive, é uma cena que o Starscream fica falando sobre como ele vai se tornar o líder, tudo no lugar do Megatron, e o Rumble fica defendendo o Megatron como se fosse uma criança defendendo o ídolo dele. Someday I'll be giving the orders, Rumble. You'll do what I say. Look, Starscream, Megatron is strong. He's merciless. He can't be beaten. And you'll never be our leader. I will find a way. Everyone has a weakness. Yeah? Well, not Megatron. Depois disso, o plano continua, onde o Rumble mostra uma das habilidades dele, transformar as mãos dele em essas... Eu não sei dizer exatamente, espécie de escavadeira seria, que basicamente fazem o chão vibrar e destruir as coisas, e assim eles conseguem pegar recursos para isso. E o Cliff Jumper e o Hound continuam pela busca dos Decepticons, onde depois de um tempo eles acabam finalmente encontrando o lugar que eles estão construindo o tal cruzador espacial, que inclusive já está muito bem construído em pouquíssimo tempo, é uma eficiência grande. Apesar dessa cena ter um erro, já que, se tu notar, tem um personagem do lado do Megatron, só que não é um Decepticon. É o Autobot Sideswipe, que a gente ainda vai ver. Dá pra ver que são as mesmas cores e ele tem até o canhão branco em cima dele. Enquanto isso, o Soundwave continua comentando sobre esse plano e como com o cruzador eles vão conseguir transportar energia para o planeta deles, mais precisamente Energon. É aí que é a primeira vez falado o nome dessa energia dos Transformers. Energon. Mas, enquanto eles continuam, o Cliff Jumper não quer saber de alertar o Autobot. Ele já vai pegando uma arma, que parece uma bazuca, e tenta atirar no Megatron. Mas ele acaba errando.
E logo os Decepticons ficam alerta e o Soundwave acaba mandando o Laserbeak atrás deles. O Laserbeak acaba mais uma vez ejetando do peito do Soundwave, só que dessa vez em um formato de uma fita cassete. O Laserbeak, inclusive, que agora tá com um visual diferente, um visual de um pássaro robô. Apesar que não dá pra ver, já que tem um erro de animação em que simplesmente fica a arma dele no lugar do próprio Laserbeak. Mas, bem, a perseguição continua por um tempo, mas o Laserbeak acaba dando um tiro e derrubando o Round em um penhasco, enquanto o Laserbeak vai embora. Depois o Cliff Jumper chega com outros Autobots, o Magical Ratchet e o Autobot Grappler, que, como o nome sugere, tem um gancho, é basicamente isso. Mas, enfim, quando eles analisam o Round para ver se está tudo bem, o próprio Cliff Jumper acaba se desculpando com ele sobre esse erro e tudo mais, que ele sente muito. Mas o Round tá de boa, ele brinca com ele e diz que tá tudo bem e os dois acabam ficando de boa um com o outro. Enquanto o Round é tirado do penhasco, outro dos Seekers, o Thundercracker, tá junto de outros 3 Decepticons. O Viewfinder, Spectro e Spyglass, que juntos podem se transformar no Reflector. Mas, bem, os 4 acabam avistando um objeto estranho no meio do horizonte. E os 3 se juntam, o Reflector virando uma câmera. Não me pergunte como que eles ficaram desse tamanho. A gente ainda vai ver mais coisa assim. Mas, bem, o Thundercracker acaba utilizando eles e vê um veículo estranho passando pelo horizonte. E ele acaba alertando o Soundwave sobre isso. Esse veículo, que na verdade não é nem Autobot e nem Decepticon, é na verdade um veículo normal que era pilotado por 2 caras que foram dar uma olhada nos estragos que a usina sofreu. Mas eles não conseguem ver isso direito porque surge o Ravage, ou Ravage, basicamente um Jaguar robótico que é mais um minicon do Soundwave. Incrível como tem gente que cabe dentro dele. Isso não pegou bem. Mas enfim, os dois acabam escapando. Mesmo o Ravage tendo 2 armas com ele, mas, bem. Enquanto isso, o Round está sendo reparado. E todos eles acabam realmente notando o perigo que os Decepticons podem trazer com aquele cruzador espacial. E o Optimus logo acaba ordenando o Jazz para reunir os outros. Inclusive um deles é o Prowl, que o rosto serviu para fazer a logo dos Autobots. Mas bem, acabam sendo reunidos ele, o Cliff Jumper, o Trailbreaker, o Mirage, o Wheeljack e logo também o Ratchet, o Sunstreak e também o Sideswipe. Inclusive não é falado nessa série e em outras, mas o Sideswipe e o Sunstreak na verdade são irmãos gêmeos, irmãos fraternais. Já que não faria sentido Transformers se reproduzirem da mesma maneira que nós. No máximo, sei lá, se eles fossem montados ou surgissem juntos. Mas ainda vou falar sobre teorias que mostram o contrário. Isso ainda vai demorar algumas séries, mas vou falar sobre isso. Mas enfim, além disso, nós temos pela primeira vez o Optimus falando o seu... Let's roll. Mas enfim. Depois disso, o Optimus, junto de todos os outros Autobots, e talvez até mais alguns que não tenham sido citados, vão atrás dos Decepticons, que continuam com o plano deles, mas que o Laserbeak acaba retornando, e com isso o Soundwave volta e revela para o Megatron que ele encontrou outra fonte de energia que eles poderiam ir. O Megatron se empolga com a ideia e logo ele acaba ordenando os outros Decepticons a irem nesse lugar, que é basicamente uma plataforma de petróleo, onde lá tem várias pessoas trabalhando e a gente vê principalmente 2 deles. O garoto Spike Witwick e o seu pai, Sparkplug Witwick. Nomezinhos estranhos? Sim. Mas os Decepticons acabam chegando. Logo eles acabam pousando lá e o Megatron já acaba sendo recebido com várias coisas sendo jogadas, e o pessoal tentando expulsar eles. Mas ele não mede esforço e já lança um baita de um tubo em cima deles que acaba jogando todo mundo no mar. E sai descendo a porrada em todo mundo, basicamente. Inclusive o Rumble, que o Spike até tenta atacar, mas ele só acaba tomando um tapa e sendo jogado pra longe. Mas o pai do Spike acaba derrubando o Rumble e vai junto pra ir resgatar o filho que caiu na água. Enquanto isso, o Megatron ordena os Decepticons pra começar o processo, com o Starscream atirando em um lugar lá que é a energia de onde saiu o petróleo, e do peito do Soundwave saem os cubos Energon, que precisam ser preenchidos com energia.
eles acabam extraindo o petróleo e começam a encher eles. Basicamente são três que são juntos e esmagados e formados um cubo de energon perfeito para eles. Starscream fica empolgado que com isso eles vão poder voltar para Cybertron, só que o Megatron já vai xingando ele e falando que só isso não vai ser o suficiente, que eles vão precisar drenar todo o planeta para conseguir voltar para Cybertron com a energia perfeita para eles. Mas, enquanto eles falam sobre isso, os Autobots chegam e mais uma batalha começa. E o Megatron já começa a se transformando em uma pistola. Um monte de gente está hoje acostumada com ele virando um jato, um helicóptero e tanques, mas nessa época ele virava uma pistola pequena que era para ser segurada por outros Decepticons. Mas uma batalha já começa, inclusive temos aí novamente embate entre Optimus e Megatron. E entre outros Autobots, que inclusive essa batalha eu acho bem mais legal que aquela, já que lá estava em um lugar mais caótico e aqui dá pra ver mais eles usando armas, pegando objetos, indo na mão mesmo. Mas os Decepticons acabam conseguindo fugir com alguns cubos e o próprio Optimus acaba ficando para trás, não conseguindo enfrentar o Megatron direito. Que acaba escapando e atirando na plataforma de petróleo para já conseguir derrubar os Autobots no mar. Mas não só isso, ele acaba atirando mais ainda, o que acaba causando uma destruição e causando um incêndio no lugar. O que pode não só atrapalhando os Autobots, mas também as pessoas que ainda estão lá e se segurando para não acabar afundando na água. Inclusive o Spike e o pai dele que estão presos debaixo de alguns escombros. E o Optimus até tenta levantar os escombros e ajudar ele, só que não acaba dando certo. E ele continua tentando enquanto as chamas continuam se aproximando. E é assim que acaba esse primeiro episódio. Em resumo, eles até estavam tentando sim fazer uma história bacana. Não é só uma coisa genérica. Eles tentaram explorar um pouco desse universo com Cybertron e tudo mais. Os personagens também foram legais, mesmo sendo o primeiro episódio. Conseguiram já mostrar como são alguns. O Megatron, esse líder impiedoso, o Starscream sendo um traiçoeiro, o Optimus sendo esse líder que não é só bom em batalha, mas também é um cara bom com o restante dos Autobots. Além disso, a animação mesmo, tendo alguns erros, ainda assim consegue ser legal e bem bonita, principalmente no visual dos Transformers, que até hoje conseguem ser bem icônicos. Mas, bem, vocês devem estar se perguntando do porquê que o episódio está todo em inglês. Isso foi para eu poder falar dos dubladores em inglês, já que, além das dublagens dos 3 primeiros episódios terem chegado anos depois e serem dubladores diferentes do que os que dublaram a série original, a qualidade em si dessas versões dubladas não é boa, mas eu usei isso de oportunidade para poder falar dos dubladores originais. Alguns que são extremamente populares na franquia e outros que também eu acho que deveriam ser mencionados. O primeiro é o Peter Cullen, que além de fazer o Optimus, também fez o Ironhide. É um personagem que não chegou a aparecer tanto assim, mas que a gente ainda vai ver mais na série. A dublagem dele eu acho muito boa, ele realmente consegue fazer um líder destemido e guerreiro que enfrenta os Decepticons, mas que ao mesmo tempo consegue ser bom e se preocupa com o restante dos Autobots e com outras pessoas. E o próprio Peter Cullen tem um carinho enorme pelo Optimus, não é à toa que desde essa série ele dubla ele até hoje, com só algumas pequenas exceções que ele não dublou. Mas enfim, o que eu queria destacar principalmente é uma história envolvendo o irmão dele, já que nessa época que ele ia fazer a voz do Optimus, ele morava junto com o irmão dele, que inclusive era um ex-soldado. E lá, uma vez ele falou, brincando com ele, sobre que ele ia dublar um desenho que ia ser basicamente um caminhão, que é um líder e tudo mais. E daí, um conselho que o irmão dele acabou dando pra ele, o Larry Cullen, foi: seja forte o suficiente para ser gentil, que ele julgava como ser uma das características mais importantes de um líder. E o Peter Cullen ouviu muito bem isso e até hoje o Optimus é realmente conhecido por ser assim, ser um líder bom, não só sendo um líder guerreiro. E até hoje o Peter tem um carinho muito grande pelo irmão, que infelizmente é falecido, mas que ele realmente tem como um herói.
Bom, além do Peter, eu também destaco o Frank Welker, que fez muitos trabalhos na franquia Transformers, não só nessa série, mas em outras, e com vários personagens. Mas eu destaco principalmente o Megatron, o Soundwave e o Rumble. O Rumble por ter aquele jeito meio mais inocente, digamos assim, com ele realmente parecendo uma criança. O Soundwave tem esse jeitão meio frio dele e tudo mais, principalmente com essa voz mais robótica que ficou muito boa. E o Megatron, óbvio, por esse jeito todo impiedoso dele, mas que também consegue ser engraçado dele, com ele sendo meio irônico, debochando dos Autobots ou dos Decepticons ele mesmo, principalmente o Starscream. Bom, além do Frank Welker, eu também destaco o Chris Latta. Ele que, infelizmente, diferente do Frank Welker e do Peter Cullen, que estão até hoje na franquia, ele infelizmente faleceu, mas ele fez um trabalho muito bom, não só no Wheeljack e outros personagens em outros desenhos, mas principalmente no Starscream. Pra mim funcionou demais. Ele realmente demonstra esse jeito mais traidor do Starscream, enquanto ele também é bastante debochado, com ele se achando superior e tudo mais, mesmo não sendo o líder dos Decepticons. E, além dessa, eu também destaco uma outra dublagem que eu gosto muito dele, que foi do Comandante Cobra em G.I. Joe. Combinou bastante e realmente faz sentido quando a gente vê que ele também fez o Starscream. E por fim eu destaco Scatman Crothers, que é um também cantor, mas que também fez a voz do Gas. E ficou um trabalho muito bom. Ele consegue mostrar esse jeito do Gas mais descontraído e tudo mais. E além disso, além do trabalho em si ter ficado bom e ter feito um personagem que é até hoje muito adorado, que inclusive é o meu Autobot favorito, ele mesmo como pessoa era bastante legal. Ele acabava descontraindo e brincando bastante com o pessoal do elenco. Eu mesmo tenho um livro de Transformers que fala sobre a série e fala sobre como ele agia com o pessoal, divertindo eles cantando e tocando jazz para divertir eles enquanto eles esperavam para fazer as vozes dos personagens e tudo mais. Até hoje, ele é alguém que os fãs têm bastante carinho e que é bastante lembrado como sendo a voz do jazz. Mas, além disso, eu quero destacar algumas diferenças das HQs com o desenho em si, que além de ter histórias diferentes, o tom também era, já que Transformers de 84 era um desenho feito para crianças e tudo mais, enquanto as HQs eram bem mais adultas. Tem cenas até bastante violentas e tensas, com os personagens morrendo mesmo. Mas, além disso, tivemos algumas mudanças de personalidade, como o Shockwave, que nesse primeiro episódio se mostrou um cara bastante leal ao Megatron, mas que nos quadrinhos era um cara tão traiçoeiro quanto o Starscream. Na verdade, acho que era ainda pior, porque ele fazia planos ainda piores contra ele. Até mesmo hoje em dia, e por causa de outras HQs, muitos dizem que talvez o Shockwave seja realmente o cara mais maligno da franquia Transformers. Mas também tivemos algumas mudanças visuais, como puderam ver, o Soundwave, além de ter uma boca, o visor dele era amarelo e ele era roxo, ou meio rosa. E o Megatron, ele tinha detalhes mais pretos no corpo e também tinha olhos amarelos. Os olhos que inclusive foram uma grande mudança, já que na série, como puderam ver, basicamente os personagens que são os heróis, os Autobots, têm olhos mais puxados pro azul, enquanto os Decepticons são mais vermelhos, assim, já pra tentar situar quem que é vilão e quem que é mocinho. Mas nas HQs era diferente, tinha uma variedade maior. O próprio Optimus, como o brinquedo original, tem olhos amarelos, não é à toa que hoje em dia ainda tem algumas pequenas representações com isso. Mas, bem, o vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram até o fim, principalmente as pessoas que me apoiaram nesse vídeo, que realmente me ajudaram a continuar fazendo ele e tudo mais. Vou basicamente tentar fazer de 2 em 2 semanas cada vídeo, caso vocês também estiverem gostando e tudo mais. Qualquer coisa, me falem sobre o que acham, que eu vou tentando melhorar e tudo mais. Mas enfim, é basicamente isso. Deixem like, compartilhem ou se inscrevam se quiserem. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e é isso.
Fui.